O Senhor Jesus, ele disse assim, que a oração, Lucas 18, a Bíblia diz, e contou-lhes a parábola sobre o dever de orar. Diga comigo, dever. Então orar é um dever. E ele diz, o dever de orar sempre. Diga, é dever e tem que ser praticado sempre, sem desfalecer. Quando ele conta a história daquele juiz chamado juiz iníquo, ele fala isso. Mas hoje eu quero trazer uma palavra em Atos, capítulo de número 10 e capítulo de número 11. Eu quero falar sobre os benefícios daquilo que nos faz parecer com Deus. Amém, gente? Os benefícios daquilo que nos faz parecer com Deus. E Atos capítulo 10, versículo 1. Versículo 1. A gente tem aqui essa inteligência, esse entendimento. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. Ele era o centurião da corte italiana. Lê comigo, piedoso. Piedoso, pessoal. Então a gente está estudando agora. O que fez o anjo visitar Cornélio? O que fez com que o anjo fosse até lá? Ele era piedoso. Diga, ele tinha amor às coisas santas. Se nós tivermos amor às coisas santas, nós podemos receber também a visita do anjo. A gente tem que ter amor às coisas santas. Amor aos cultos. A gente tem que ter amor à nossa Bíblia. Amor aos nossos irmãos. Amor aos levitas, aos presbíteros, aos diáconos. Amor ao sacerdote. Amor à Santa Ceia. Eu tenho que ter amor no dízimo, na oferta, na oração. Eu tenho que amar a comunhão. Eu tenho que amar a unidade. Quando eu amo as coisas santas, isso chama piedade. Ele era piedoso. E o segundo, ele era temente. O temor é uma das maiores armas da igreja. O anjo não vai visitar Cornélio à toa, irmãos. O anjo vai visitar Cornélio porque ele amava as coisas santas. Hoje é dia de adorar. Poxa, vou adorar então, porque eu amo as coisas santas. Hoje é dia de levar as primícias. Poxa, eu vou levar as primícias porque eu amo as coisas santas. O que é isso? Chama piedade. Então ele tinha piedade e ele tinha temor. O temor é uma das maiores armas da gente. O que não nos deixa mentir? O temor. E se eu mentir, o temor me faz arrepender. Então o temor tem que existir na igreja. Eu tenho temor das coisas de Deus. Eu tenho temor das coisas que Deus tem para nós. Temor. Diga piedade. Piedade. Temor. Agora, ele era temente e ele era um homem que amava o próximo. Ele fazia doação para os próximos. Ele ofertava. Hoje eu não vou falar da oferta, apesar do texto também ser para isso. Estou falando da característica que fez o anjo visitá-lo. Ele amava as coisas santas, que é a piedade. Ele tinha temor. E ele, pessoal, amava o próximo. Então ele era um homem generoso. Esse fazia esmolas, ele ofertava na vida das pessoas que tinham necessidade. Ele era generoso. Irmão, se a gente amar as coisas santas, se a gente tiver temor, se a gente amar o próximo e ser generoso, não tem como o anjo não nos visitar. E não precisamos vê-lo, porque bem-aventurado aquele que não viu e creu.
Às vezes Deus ele prepara uma teofania, que é coisas espirituais do céu, de forma visível e até palpável. Ele pode preparar. Foi o que aconteceu com Cornélio. Ele viu uma teofania. Ele viu o anjo. Mas nós não precisamos ver, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que têm temor. Então, o temor que o Cornélio tinha, ele era temente a Deus, fez com que o anjo visitasse. E ele era um homem do que, gente? Vamos lá, número 1, piedoso. Número 2, temente. Número 3, generoso com o próximo. E número 4, ele era um homem de contínua oração. Por que a oração, ela tem esse título, ela tem essa ênfase? Ele fazia contínua. O contínua não era uma oração longa, é uma oração continuada. Ele tinha uma vida de oração. Então, quando eu tenho uma vida contínua de oração, por exemplo, nós estamos convertidos há quantos anos? Eu era garoto, tinha 15 anos quando me converti. Eu mantenho uma vida contínua de oração, porque até hoje eu oro. Você também. Você se converteu e a tua vida é uma vida de contínua oração. Então, Cornélio, quando ele descobriu que a oração era uma chave do reino, ele começou a usar continuamente a chave do reino. Então, o anjo não vai visitá-lo porque ele é melhor do que o outro. O anjo vai visitá-lo porque aquilo que ele fazia, o amor que a piedade, as coisas santas, o temor que ele tinha, a generosidade que ele tinha, o amor que ele tinha para o próximo e a vida contínua de oração, fez com que Deus criasse uma agenda com ele e mandou um anjo lá para ele. E esta agenda não era uma agenda só com ele, porque nós, quando servimos a Deus, diga, não é só comigo, mas é através de mim. E o que vai acontecer na vida de Cornélio? O anjo chega, todo mundo já conhece isso, que a gente sempre lê aqui. O anjo chega, pode passar. E na hora nona, ele estava na igreja, claramente numa visão, ele viu um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e atemorizado disse, que é, Senhor? E disse-lhes, as tuas orações e as tuas ofertas ou doações ou esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então, aquela visita do anjo, Deus criou uma agenda com Cornélio e através de Cornélio uma agenda com Pedro. Eu vou repetir. Deus criou uma agenda com Cornélio e através de Cornélio uma agenda com Pedro. Olha os benefícios da piedade. O que é piedade? Amor às coisas santas. Você não ama a Santa Ceia? Então você não tem piedade. Você não ama a oferta? Você não tem piedade. Você não ama a música da igreja? Então você não tem piedade. Pastor, eu amo adorar. Eu amo quando os irmãos tocam. Eu amo quando os irmãos cantam. Então o amor, a piedade, o temor, a generosidade e a vida de contínua oração. Irmão, a nossa unidade tem que ser contínua unidade. Eu já falei aqui o que é unidade. União é o saco de batata, unidade é o purê de batata. Tudo misturado, é o negócio mais pronto. Então a gente vê aqui o anjo falando para ele. Então a oração, a piedade dele, o temor dele, a generosidade dele e a vida de contínua oração dele fez com que o céu criasse uma agenda para ele e através dele. Irmão, você já entendeu, né?
Deus está criando uma agenda para nós e através de nós, irmão. Quem crê, diga: eu tomo posse disso. Uma agenda. Agora, vamos para o capítulo 11, que a gente vai conseguir entender melhor ainda. Vamos lá rapidinho. No capítulo 11 do Atos, nós vamos ler ali a agenda que Deus criou com Cornélio. Vejam isso, capítulo 11, a partir do versículo 2, ou do 1 mesmo, não tem problema, pode ser, ministro, vamos ler. Vamos lá. E ouviram os apóstolos, vamos pular, vamos para o 5 aqui, porque eu quero adiantar que o negócio está mais para frente. Ah lá. Estando eu orando, o Pedro estava lá na outra cidade, irmãos. Lembra que o anjo falou? Vai a Jope, manda alguém ir lá em Jope para trazer aqui Pedro, que estava em Jope. Então agora o Pedro estava lá em Jope, o Pedro estava orando na cidade de Jope, e o Pedro lá na cidade de Jope, ele teve uma visão, ou um arrebatamento de sentidos. Vi um vaso, como um grande lençol atados pelas 4 pontas, que descia do céu e vinha até mim. Então aquela agenda que Deus estava criando, aquela agenda que Deus criou com Cornélio, também estava movendo lá em Jope. É isso que acontece, meus irmãos. Quando Deus ele cria uma agenda conosco, o negócio não está só aqui, está lá também. Está lá também. Quem entendeu? Está lá também. Diga comigo, está lá também. Irmão, está lá também. A agenda de Deus é assim, você está aqui, mas Deus já deu o comando. Quando ele falou com Elias, eu sempre gosto disso: Elias, o querite está secando, mas eu já ordenei para a viúva. O comando já tinha sido dado. O comando já foi dado, quem toma posse disso? O comando já foi dado, igreja. Então, lá em Jope, o Pedro já tinha sido tomado pelo Espírito Santo por causa da agenda na casa de Cornélio. Aleluia! Aleluia! Eu gosto disso, irmão. Isso é tremendo. Porque às vezes a gente acha que está sozinho numa agenda. Mas o Espírito Santo está movendo lá em Jope, lá em São Paulo, lá em Americana. Ele está movendo lá em Minas Gerais. Eu não sei aonde ele está criando uma outra agenda para ser bênção na tua vida. Porque esta agenda que Deus estava criando através de Cornélio, em outra cidade, e Deus ia criar uma conexão, ia trazer de Jope Pedro. Mas para Pedro entender que ele tinha que ir, o Espírito Santo já foi lá e já deu a visão para ele, meu irmão. Quando Deus ele cria uma conexão, uma agenda, não vai faltar visão, não vai faltar revelação do céu. E quando é revelado, meu irmão, pode estar em qualquer lugar. Pode estar em qualquer lugar. Diga: eu creio nisso. Diga: eu recebo isso. Vamos lá, vamos passar aqui. Olha só. E pondo os olhos, eu considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras e répteis e aves do céu. E eu vi uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois eu nunca em minha boca entrou coisa comum ou imunda. Mas a voz me respondeu-me do céu pela segunda vez: não chames tu de comum aquilo que Deus purificou. Quando Pedro teve uma visão no lençol cheio de animais, ele viu animais ali que pela religião, que pela lei, era proibido de comer. Aí Deus falou: mata e come. Ele falou: de jeito nenhum, meu Deus. Em nome de Jesus, está repreendido isso aí. O Pedro, o entendimento que ele tinha, fez com que ele dissesse: eu não quero isso.
Não posso isso. Aí Deus falou, não. Agora você vai, isso que você está considerando impuro, você não vai considerar mais impuro, porque eu estou dando ordem para você não considerar. Deus estava dizendo o seguinte, o que você sabe, que você entendeu até agora, está ficando de lado. Eu estou te dando coisas novas. Então Pedro, a conexão espiritual que Deus estava tendo com Cornélio, lá em Jerusalém, estava movimentando lá em Jope, e Deus estava dando entendimento para Pedro, para quando Pedro chegasse lá na casa de Cornélio, ele chegasse com entendimento, para poder trazer algo novo. Quem está entendendo? Isso daqui, pessoal, não é nada mais e nada menos do que Deus dando coisas novas para Pedro, revelações novas. Deus estava dizendo, Pedro, eu estou te acrescentando outras coisas sobre a tua vida. Eu estou trazendo para você um novo entendimento para a tua nova missão. Aleluia. Eu estou te trazendo um novo entendimento, Pedro, para a sua nova missão. Você entendeu, pessoal? Tudo isso começou com o anjo na casa de Cornélio. O anjo chegou em Jerusalém na casa de Cornélio. Mas a agenda estava sendo movimentada a quilômetros dali. Alguém pode ver para mim aí, vejo? Quantos quilômetros de Jerusalém a Jope? Só para a gente poder conjecturar aqui. Pode passar aqui. E sucedeu isso 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se ao céu. Então o Pedro estava lá antes do almoço. Se você ler o capítulo 10, você vai ver que ele estava na hora da comida. Ele estava com sono, com fome. De repente ele tirou um cochilo. E quando ele tirou um cochilo ali, ele teve um sonho. Isso foi confirmado quantas vezes, gente? Isso foi confirmado 3 vezes. Deus queria dizer para ele, porque quando é profético, é confirmado, irmão. Todas as coisas que são proféticas, elas são confirmadas. Você pode estar a quilômetros de distância, é confirmado. Você pode estar, o sonho de José, ele recebeu o sonho, ele estava lá na terra dos pais dele. Mas quando foi confirmado, ele estava no Egito, quilômetros de distância, porque o profético não tem distância, não tem parede. De profético é profético, é profético, é profético. Vejam isso aqui. Deus confirmou isso 3 vezes. O Pedro estava agora dando testemunho. Nesta altura ele já estava na casa de Cornélio dizendo, olha, eu estava dormindo e Deus falou comigo 3 vezes. Em outras palavras, eu estava lá, eu não queria nem vir, nem sabia, mas Deus mandou os meninos lá buscar Pedro. Mas quando os meninos chegou para buscar Pedro, o Pedro já sabia que ele tinha que ir, porque Deus já tinha falado. Você vê, pessoal, nunca chega atrasado. Nunca chega atrasado. Diga o profético. Nunca chega atrasado. Vem comigo aqui, já vou terminar. Pode passar. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que foram enviados de Cesareia. Quantos quilômetros dá aí o mensageiro? 65? 65 quilômetros. E Cesareia? Deve ser na região. Vem para mim. Para a gente não contar meia verdade aqui, né? Jerusalém é Cesareia? Não, Cesareia. Que eles foram enviados de Cesareia até lá, aquela ali nas cercarias ali de Jerusalém. Olha para mim, irmãos. Olha que interessante. Ele falou assim, na mesma hora. Então, olha a revelação. Ele recebeu a mensagem e foi confirmado na mesma hora. Tinha 3 homens lá na porta batendo palma. Ei! É aqui que mora o irmão Pedro? Pedro, eis-me aqui. Pedro estava lá, na mesma hora. Mas você vê que os caras chegaram na mesma... Olha a conexão. O anjo chega e fala para Cornélio, manda Cornélio mandar os meninos. Quando os meninos estão chegando, o Pedro tem a visão. E quando o Pedro tem a visão é confirmada com os meninos batendo palma na porta.
Irmão, o profético nunca desencontra. Eu vou repetir. O profético nunca desencontra. Esta vigília que nós estamos tendo aqui já estava na agenda profética de Deus, porque nós somos a igreja e estamos se movimentando profeticamente. Esta palavra estava na agenda de Deus para o nosso coração, para esse dia, porque Deus está fazendo algo em nós e através de nós. A agenda que Cornélio estava tendo lá na casa dele e também estava tendo uma movimentação em Jope. Irmão, não sei porquê, essa semana Deus falou comigo esta palavra. Eu falei, Deus, o que eu vou pregar lá? O que eu vou pregar? E Deus falou assim, você vai falar os benefícios da piedade, os benefícios do temor, os benefícios da generosidade e da contínua oração. A agenda do céu com essas pessoas. Deus tem uma agenda com a gente, irmãos. Então Pedro está contando o testemunho. Na mesma hora os meninos bateram na porta. Não é a mesma hora não, irmão. Não é o acaso não. Agenda profética. Quem lembra de uma agenda profética parecida com ela? Lembrou, ministro Nilton? Lembrou, pastor André? Fala aí, me ajuda a pregar aqui. Me ajuda aí, Ju. Lembrou? Ninguém lembrou? Sunamita? A Sunamita. É aquela do testemunho? Aí, tá vendo? Eles me ajudam a pregar. O menino estava contando, o Geazi estava contando. O rei perguntou, é verdade que teve uma mulher aí que o filho dela ressuscitou? Sim. Daqui a pouco ela faz o quê? Quem lembra? Ela abre a porta. Olha ela aí, pergunta para ela aí. Olha ela chegando aí, olha aí, eu estou contando o testemunho dela. Olha aí, olha ela chegando aí. Diga, não foi por um acaso. Diga, agenda profética. Na mesma hora. Vai ter gente que vai chegar na nossa vida, não vai ser por um acaso. Quem toma posse? Agenda profética. Agenda profética. Toma posse. Agenda profética. O dia que Deus falou comigo que nós somos a noiva e que nós somos a igreja e que Cristo é o noivo, eu falei, esse encontro é profético. Então Deus falou comigo, não tem como você se movimentar a não ser profeticamente. E eu acreditei nisso, irmãos, e isso é verdade. Deus criou uma agenda profética aqui, através daqui, em você e através de você. A oração que Cornélio fazia na casa dele, o temor que ele tinha, a piedade que ele tinha, a generosidade que ele tinha, estava agindo nele e através dele, é através de nós também. Isto é ser relevante, irmãos. Relevante é isso, é quando através de mim outros são alcançados. Importante é quando só trata de mim, quando só é para mim, é por causa de mim. Agora quando é para mim e para os outros, por isso a Bíblia diz, pedes e não recebes, porque pedes mal para gastardes em vosso próprio deleite. Ou seja, quando é para o nosso próprio deleite, é pedir mal. Mas quando a gente pede, Deus, eu quero para mim, para que seja em mim e através de mim, portas começam a abrir, conexões proféticas começam a acontecer, o céu começa a se movimentar, e quem toma posse, diga, eu tomo posse. Aleluia, aleluia. Vamos continuar aqui, já estou terminando, gente. Então a Bíblia diz que na mesma hora os meninos foram impactados. Pode passar, meninos, vejam só. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Agora ele está falando do Cornélio. E que dissera, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que salves tu e a tua casa. O anjo visitou Cornélio e disse assim, Cornélio, manda chamar Pedro, porque ele tem uma palavra de salvação para tu e para tua casa.
A oração dele, o temor dele, a generosidade dele e a piedade dele criou uma conexão, uma agenda que trouxe Pedro com entendimento. Lembra que Pedro recebeu entendimento? Sim ou não? Lembra que ele recebeu sim ou não, o lençol? Ele falou, não, Deus falou, mudou esse entendimento aí, acabou. Que representava o seguinte: agora você vai ter conexões com pessoas que não são mais da tua religião, que não têm mesmo entendimento. Você vai ser bênção na vida deles. E você precisa ter entendimento, Pedro. Então Pedro falou, Deus, a Bíblia diz que o Espírito mandou ele ir. Volta para uma para você ver, volta lá, ministro. Olha só, olha lá aí. Mais uma. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Os meninos bateram na porta. O Espírito falou, pode ir com eles. Quando o Espírito Santo fala, irmão, o cara não quer nem ir. O Espírito Santo, pode ir, pode ir, pode ir. O Espírito vai dar ordem para muita gente ir, irmãos. O Espírito vai dar ordem para muita gente fazer. Eu estava gravando um devocional aqui agora no escritório, e veio aquela palavra de Atos 8, onde Filipe, ele está lá, e a Bíblia diz que o anjo fala para ele, desce para a estrada deserta. O cara desceu lá, irmão, olha como que ele era obediente, ficou lá parado assim, estrada deserta, nada, gente. Tem estrada aqui hoje que se você parar no nosso século 21, ficar lá, não passa carro, gente. Uma vez meu carro quebrou na estrada, pergunta para minha esposa aí, passava um carro a cada 10 minutos. De madrugada, não foi, Annalise? Eu tive que fazer uma oração para receber o socorro. Falei, Deus, o próximo carro que passar agora vai parar. Em nome de Jesus, o carro passou e foi, irmão. Eu disse, Senhor, mas eu disse que tinha que parar. O meu carro estava assim, irmão. O carro foi assim, ó, desceu, sumiu o carro. Ele voltou de ré. A moça disse assim, olha, a gente não ia parar não, mas alguma coisa mandou a gente parar. O Espírito de Deus faz, irmão. O Espírito de Deus falou, olha, pode seguir eles. Deus está criando conexões com o Espírito dele. E tem gente que vai receber, pessoal, inspiração do Espírito Santo para chegar. Vai trazer bênção para você e para sua casa. Receba em nome de Jesus. Isso é uma palavra profética para nós. Isso é uma palavra profética para a sua família. Então Pedro chegou lá, irmãos. Chegou, pode passar, meninos, vamos terminar aqui. O Pedro chegou lá, começou a contar o testemunho, pode passar. Então o Pedro vai vir cheio do Espírito Santo, o qual te dirá palavras com que te salves e também vai salvar toda a tua casa. O anjo falou assim, vai lá em Jope, manda trazer o Pedro, ele vai chegar aqui com uma palavra de salvação para você e para toda a tua casa. Então é isso que Deus faz, irmãos. Não tinha como alguém ministrar ali, não tinha, então o Espírito Santo foi buscar lá em Jope. Irmão, a nossa necessidade será suprida, nem se for para ele buscar em Jope, nem se for para ele buscar lá na Etiópia, igual foi buscar para a rainha de Sabá trazer para o Salomão. Creia na agenda do Espírito Santo. Quando Deus ele quer suprir necessidade, ele cria uma estrela. Aprendam isso sobre a oferta. Ele criou uma estrela e os homens, os magos, eles foram seguindo aquela estrela até aquela estrela parar. Quando a estrela parou, eles falaram, é aqui. Porque é assim que Deus faz, irmão. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele cria o que ele quiser. Ele criou uma estrela para poder guiar os magos até onde estava Jesus, para levar a oferta que eles precisavam para depois ir para o Egito, aonde eles iam ficar muitos dias lá. Porque é assim que Deus faz. Ele cria uma agenda profética, ele cria lugares, ele cria pessoas, ele cria conexões, ele cria vitória, ele dá entendimento para que a pessoa chegue com entendimento. Diga, eu estou indo para um outro nível. A família de Cornélio e Cornélio agora estavam indo para outro nível.
Deus estava trazendo alguém com entendimento renovado para levar Cornélio e a família dele para um outro nível, para levar bênção sobre a vida de Cornélio e da família dele. Aquele momento de oração com Cornélio, oração contínua. Ele orava hoje, ele orava amanhã, depois da manhã ele ora de novo. Ele ora de manhã, às vezes ele ora à tarde, às vezes ele ora à noite, às vezes ele não orava no outro dia, mas ele orava depois. Ele tinha uma vida contínua de oração. O texto diz isso. Ele nem imaginava que isso estava criando uma agenda espiritual para ele e para a família dele. Nunca é em vão a tua contínua oração. Nunca é em vão o teu amor às coisas santas. Nunca é em vão a tua generosidade. E nunca é em vão o teu temor. E antes de Pedro chegar lá, Deus deu um trato no Pedro. Renovou o entendimento dele. Porque tem pessoas que nós só vamos conseguir abençoar se nós renovarmos o nosso entendimento. Tem pessoas que nós só vamos conseguir alcançar se nós renovarmos o nosso entendimento. Existem pessoas da nossa família que precisam de entendimento novo a respeito de igreja, a respeito de oferta, a respeito de dízimo, a respeito de oração, de intercessão, de perdão, de recomeçar. Entendimento novo. Por isso que a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque o entendimento precisa ser renovado a respeito de tudo. A respeito da fé tem renovação de entendimento, a respeito de perdão tem renovação de entendimento, a respeito de igreja, de ministério, a respeito de tudo tem renovação de entendimento. A palavra ela é contínua, a palavra não para. Nós não estamos falando de alguma coisa abstrata, nós não estamos falando de um livro, nós estamos falando de aquilo que é vivo. Se é vivo, é um organismo, se movimenta. Se a palavra é viva, ela é um organismo, a palavra é um organismo vivo. Ela está em contínuo movimento. Olha a agenda que o Espírito Santo criou. Você viu aí, Pedro? Vi. Não entendi muito, não. Mas você vai entender que você chegar na casa de Cornélio. Na mesma hora, viemos te buscar. O Espírito Santo falou: pode ir, que tem a ver com aquilo que eu te mostrei. Tem coisa que o Espírito Santo mostra pra gente, irmão. Aí ele fala: agora pode fazer porque está de acordo com aquilo que eu te mostrei. O Espírito Santo nos incita a fazer. Quando eu estava meditando sobre isso, Deus falou assim para mim: lembra de Jó? Que o próprio Deus falou, o próprio Deus observou isso em Jó. Homem íntegro, sincero, que mais? Reto, temente a Deus e se desviava do mal. Foi Deus que falou isso. Eu tenho observado o meu servo Jó. Aliás, ele pergunta para o diabo: você tem observado o meu servo Jó? Quando ele fala: se você tem observado o meu servo Jó, é porque Deus observa o servo dele. Deus também já tinha observado o pessoal em Jó. Sinceridade. Perfeição? Não. Não existe. Mas tinha sinceridade. O que mais, gente? Tinha temor. O que mais? Me ajuda aí, gente. Ele era reto. O que mais? Desviava do mal. Isso, desviar do mal, é santificação, viu, gente? Desviar do mal é santificação. É perceber que aquilo se contamina. Isso não, sou separado. Santificação. Foi Deus que falou isso. Você tem observado o meu servo Jó? Diga: Deus observa o servo dele. Amém, gente? Para a gente terminar. Hoje eu comecei mais tarde aqui, mas já estou terminando. Para a gente orar mais um pouco, que eu estou inspirado hoje. Vamos lá. Então, aí diz mais. E quando eu comecei a falar, o Espírito de Deus caiu sobre eles, como também caiu sobre nós lá no princípio.
A casa de Cornélio foram cheias do Espírito Santo. A família deles agora não era somente pessoas que criam, não eram só pessoas que frequentavam o culto. Eles eram cheios do Espírito Santo. Deus criou uma agenda. Você está aí, meu irmão? Deus criou uma agenda lá, irmãos. O menininho lá não era mais menininho qualquer não, irmãos. O menininho lá, o Biro, ele era um homem cheio do Espírito Santo agora. Era cheio do Espírito Santo. A irmãzinha lá, não era comum, mais. Era uma mulher poderosa, cheia do Espírito Santo. A agenda do Espírito de Deus na vida de Cornélio. Vale a pena, irmão, ter temor, ter piedade, vida de contínua oração e ser generoso. Vale a pena. Você entendeu o movimento que o Espírito Santo fez? Eu não sei se eu consegui me expressar direito para trazer para você uma revelação desta palavra. Deus falou no meu coração. Já estava alguns dias essa palavra dentro do meu coração. Como também está uma outra palavra que eu quero falar com vocês, sobre Lucas 22, qualquer hora dessa eu vou fazer, talvez domingo eu fale, na Santa Ceia. Mas já estou terminando aqui. Todo mundo lá, irmãos. O Pedro falou assim, ó. Lembra quando nós somos cheios do Espírito Santo? Lá em Atos 2, nós estávamos reunidos lá e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde todos estavam assentados e todos foram cheios do Espírito Santo. Vocês lembram? Lembram? O Espírito Santo veio sobre eles, como também veio sobre nós naquele dia. Amém? Amém? Amém. O que estava acontecendo na casa de Cornélio é o que aconteceu lá no cenáculo, no dia do Espírito Santo, na festa das primícias. O povo estava lá, o Pedro estava contando o testemunho aqui, irmão, Atos 11, é o Pedro contando. O anjo apareceu para um homem chamado Cornélio, aconteceu tudo isso, e foi para a casa dele, deu uma palavra, teve salvação, todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Irmão, o Cornélio agora tinha uma casa abençoada. O Cornélio agora não tinha que se ficar preocupado mais com os filhos. Filho, vai para a festa, vai para a casa de alguém, vai com Deus, filho. E já sabia que o filho dele tinha um Espírito Santo. Então, quando os nossos filhos são cheios do Espírito Santo, a gente tira preocupações. O Espírito Santo estava cuidando da casa de Cornélio. Mas tudo começou na agenda com Cornélio. A salvação, talvez você fala, pastor, eu estou sozinho há tantos anos. Continue temendo, tendo piedade, sendo generoso. E tinha uma vida contínua de oração. Fidelidade continuada, você vai ter colheita continuada. Você vai ter colheita continuada. Não jogue a toalha não, irmãos. Você não viu o anjo, não significa dizer que ele não está aqui. Eu sei que isso é um tipo de palavra que às vezes você não queria ouvir, mas é a palavra que Deus está te entregando. Se você não acredita na agenda profética de Deus, você vai começar a crer a partir de hoje. Geazi, volto a contar aqui. Geazi contando, olha, um rei, um dia uma mulher, ela não podia ter filho. O homem de Deus orou por ela, ela teve filho. Orou não, liberou a palavra, ela teve, o menino morreu. E o menino ressuscitou. A porta abriu. Olha ela aí. Era uma agenda de restituição para ela. A conversa entre Geazi e o rei começou. Tem conversa que já começou, irmão, para falar de algum assunto. Mas não é sobre aquele assunto. É sobre a agenda profética de restituição, de cura,
E não sei. Toma posse. Toma posse. Não era um papo ali, não era só um testemunho, não. Agenda profética de restituição. Pergunta para ela, rei. Ô, dona, esse menino está contando aqui. Está parecendo bêbado agora falando, né? Deus me livre, credo. Ô, minha senhora, esse menino está contando um negócio aqui, um testemunho, é verdade, minha filha? Ih, rapaz, deixa eu te contar, rei. É mais sério do que isso aí. O negócio foi feio. Eu era estéril, eu não podia. E ela falou, rei, tem mais, eu vim aqui para poder ver a minha terra. Chama meus homens aí. Manda devolver a fazenda dessa mulher aqui que tomaram dela o tempo que ela ficou fora. Quantos anos a senhora ficou fora? Uns 8 anos mais ou menos. 7 anos de fome, eu vim no 8º ano. Manda devolver tudo o que esta mulher, o que a fazenda dela produziu nesses anos. Chegou lá, irmão, e saiu com o bolso cheio. Chegou lá, ela só queria a fazenda de volta, mas Deus devolveu a fazenda e fez mais do que ela tinha pedido. Diga assim, mais do que pedimos, mais do que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Já terminei já. Olha aqui. Pedro falou, mesma coisa. Lembra? Lembro. Foi assim? Você está querendo dizer que aquele homem que nem judeu ele não é? Não, ele não é judeu não. Nem a família dele. E nem os soldados dele. É tudo italiano. Eles são da Itália? São romanos. Rapaz, Deus estava mostrando para Pedro, eu não trabalho com uma religião específica. Eu trabalho com os que creem. Com os que creem. Só quem crê aplaude Ele. Aplaude Ele. Mais forte. Pode profetizar. Vai aplaudindo e vai profetizando. Vai dizendo, Deus, eu creio na agenda profética. Eu creio, Deus, eu creio na agenda profética. Eu creio que o Senhor está movimentando aqui e através daqui. Eu creio que o Senhor está levantando pessoas em outros lugares. Eu creio na conexão do teu Espírito. Eu creio que o teu Espírito está mandando pessoas. Pode fazer. Pode ir. Pode fazer. O Espírito Santo está dando comando. E quem crê toma posse. Deus, Senhor, manda pessoas. Dê o comando a respeito de nós. Dê o comando a respeito dessa família. Dê o comando a respeito dessa saúde. Dê o comando a respeito dessa vida financeira. Dê o comando, meu Deus, a respeito dessa família. Dê o comando a respeito desse ministério. Dê o comando a respeito, meu Deus, de nossas vidas. Aleluia! 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 Diga, eu tomo posse disso. Eu tomo posse disso. Aleluia. Essa é a palavra, irmãos. Domingo nós teremos a Santa Ceia. Tenha piedade, amor às coisas santas. Não vou não, está frio. Você não tem piedade às coisas santas. Não vou não, está longe. Tem uma mulher que ela já está salva. Como que você sabe disso? Eu sei disso porque Jesus disse. E no dia do juízo a rainha do sul se levantará para julgar. Abraão está salvo, irmão. Como que eu sei disso? Porque ele disse que os filhos serão lançados fora. E muitos vão vir do Oriente e do Ocidente a sentar-se na mesa com Isaac e Abraão. Tem uma mesa, eles estão lá. Eu quero ir para essa mesa também, amém, gente? É uma outra mensagem, a mesa do reino, que eu vou trazer aqui. Deus já falou comigo, fui tomar um café com o pastor hoje, e a gente estava conversando sobre isso. Eu vou pregar sobre a mesa do reino.
Ele falou, eu também quero. Eu falei, só que você tem que morrer, né? Ele falou, agora não, depois. Porque eu morri. Amém, gente? Pessoal que está em casa, compartilhe. Amanhã vai estar no YouTube. Compartilhe também. Receba esta palavra. Receba desse ambiente do reino. Que as bênçãos desse ambiente possam habitar na tua casa. A bênção do ambiente do reino que tinha na casa de Cornélio estava movendo Jope. Estenda a mão aí para onde você quer que move. Começa a profetizar. Você que está em casa, você que está aqui, começa a dizer: o ambiente do reino da casa de Cornélio estava movimentando lá em Jope. Aonde você quer que movimenta? É lá na empresa, é lá no teu trabalho. Começa a profetizar em nome de Jesus. Começa a liberar uma palavra de autoridade que tem sobre a tua vida, que tem sobre a tua casa. O movimento, o ambiente do reino da casa de Cornélio, e estava movimentando Jope. Esse ambiente do reino aqui está movimentando em outros lugares, em outras pessoas, fazendo outras conexões, está curando, está libertando, está quebrando o coração de pedra. Deus, Ele pode criar um coração novo. O Davi disse: cria em mim um coração puro. Deus pode criar um coração no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos. Deus pode criar um coração no teu patrão, na tua patroa. Deus pode criar um coração novo naquela pessoa que te odeia, ela passar a te amar. Aleluia! Nós tomamos posse, Senhor, e ministramos o que cremos. Aleluia, aleluia, amém. Só que está em casa, envia, que não enviou ainda teu dízimo, a tua oferta, tem aí o número do Pix, faça a sua semeadura. A generosidade é uma arma que você tem. Uma das coisas que Cornélio fez com que Cornélio atraísse o reino para a casa dele foi a generosidade. Generosidade quer dizer: eu amo o meu próximo. É o segundo maior mandamento, irmão. A generosidade, ela está ligada ao segundo maior mandamento. O primeiro é amar Deus. E o segundo é amar o próximo. A generosidade está, escrevam isso. A generosidade, ela está ligada com o segundo maior mandamento. Amar o meu próximo. Eu estou querendo parar, mas eu não consigo. Amém, gente? Glória a Deus. Deus abençoe todos em nome de Jesus.